Começa agora. Bom dia, CDL. As notícias mais importantes do dia comentadas e analisadas. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Bom dia, seja bem-vindo ao ano de 2017. Retoma aqui o nosso programa, nosso projeto diário da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. O programa Bom Dia CDL está de volta em praticamente seu segundo ano, apesar de termos começado em dezembro de 2015. Temos aí praticamente primeiro ano completo. Nós vencemos e agora vamos entrando no segundo ano, dia 2 de janeiro de 2017. É a data e está no ar o programa Bom Dia CDL, com o nosso time completo das segundas-feiras. Vou começar com ele, que é empresário e diretor executivo do Santos Região Conventions em Vistos Bureau, Alexandre Nunes. Alexandre, feliz ano novo, bem-vindo. Feliz ano novo, Zé e ouvintes da Santos FM. É um prazer enorme iniciarmos mais um ano com toda a equipe completa da bancada, Rogério, Maxwell. E esperamos ter um ano aí diferente daquele que tivemos ao longo de 2016. Foi um ano árido, um ano muito duro. 17 vai ser um ano de concretizar e realizar aí grandes negócios, e teremos diante de nós desafios também da mesma maneira, muito grande, mas vamos lá. Verdade. Feliz ano novo a todos. Obrigado, Alexandre. Feliz ano novo. O advogado e empresário Rogério Conde já na bancada. Bom dia, Rogério, bem-vindo. Da mesma maneira, feliz ano novo. Bom dia, Zé. Bom dia aos amigos da bancada, Rick, Alexandre, Maxwell, a todos vocês que estão nos ouvindo. É um prazer iniciar o ano aqui sentado com vocês e poder discutir, ter o privilégio de poder discutir tudo o que acontece na nossa cidade, na nossa região. Ok, bom, vamos também receber o Maxwell Rodrigues, que é empresário, consultor portuário. Maxwell, mais um ano que se inicia, seja bem-vindo, um grande 2017 para você também. Bom dia, Zé, bom dia, amigos da bancada, bom dia a todos os ouvintes, um excelente ano para todos nós, e tendo a esperança de que nós possamos fazer de 2017 um ano muito diferente do que foi o ano de 2016, Zé. Maravilha. Bom, estamos aí escalados, como todos aqui já previram, né? Um ano que realmente inspira cuidados, somente em relação à gestão pública, escassez de recursos. Não vai ser um ano fácil, não é? E espero que os nossos governantes tenham capacidade gerencial para se reinventarem, não é? E com condições básicas mais realistas, fazerem as gestões que as populações aqui da Baixada Santista como um todo esperam. Os prefeitos da região tomaram posse ontem. Em Santos, troca de secretarias, mantiveram muitos nomes. Novos secretários e gestores assumem pastas desafiadoras. O prefeito Paulo Alexandre Barbosa tomou posse ontem para o seu segundo mandato. Na semana inteira da festa de fim de ano, definiu seu secretariado e gestores principais. Rosana Russo, professor Fabião, Rogério Santos, Sérgio Delbel, Carlos Russo, da Gonzalez, Maurício Prado, Luiz Guimarães, Ângelo José da Costa Filho e Donato Lovecchio Filho permanecem nos cargos da primeira gestão. São postos-chave da gestão do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Já o secretário Fábio Ferraz deixa a gestão, vai para a saúde. Flávio Jordão vai para relações institucionais. Omar Silva Júnior para a recém-criada Secretaria de Portos, Indústria e Comércio. O Cacá Mota, Carlos Mota para a Educação. O Silvio Alarcon e o Maurício Franco e o Rafael Leal já faziam parte da primeira equipe de gestão e trocaram de paz. Rafael Leal foi para a Cultura, Silvio Alarcon a Procuradoria Geral do Município. Turismo? Rafael Leal Turismo. Perfeito. O Fabião continua na Cultura. Perfeito. Ele trabalhava na Cultura. Muito obrigado. Bom, os nomes da nova equipe do prefeito são os vereadores eleitos Sadal Nakai, que assume a Secretaria de Esportes, Carlos Teixeira Filho Cacá, que assume a Secretaria de Gestão, e Hugo Dupré, que assume a Fundação Pro Esporte. O engenheiro Marcos Libório assume a Secretaria do Meio Ambiente, Rogério Villani, a presidência da CT Santos. Os vereadores abriram 3 vagas na suplência do último pleito para Boquinha, Carabina e Brás Antunes. O cenário na Câmara é praticamente o mesmo, né? Mas eu queria que nossos analistas aqui, vamos começar com você, Alexandre, analisasse essa nova equipe do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Olha, Zé, ele acabou mantendo o núcleo de sustentação, né, e de ações estratégicas com os mesmos nomes ao término da primeira gestão. Algumas mudanças, né, nas cadeiras aconteceram de maneira muito sutil. O exemplo maior talvez seja do Rafael Leal, que você lembrou agora,
que sai como era até então secretário adjunto de Cultura, junto com o Fabião, passa a assumir a pasta do turismo, com grandes desafios. Afinal de contas, temos que recuperar a economia da cidade, e um dos vetores que a gente não pode deixar de sempre lembrar aos nossos ouvintes: o turismo tem esta capacidade de injetar novos recursos na economia. Afinal de contas, você traz gente de fora com seus recursos, com seu dinheiro, e acaba consumindo dos nossos empreendimentos aqui na região. Da mesma maneira como fazemos quando viajamos, né? Estamos num período de férias, quando viajamos, levamos o nosso dinheiro também para outras economias. Então o turismo tem que ter sim um papel estratégico. Esperamos aí que dentro da nossa área possamos ter um excelente entendimento com o Rafael Leal, e que possamos de fato avançarmos, né, no desenvolvimento do turismo como um todo, não só para Santos, como para as demais cidades da costa da Mata Atlântica. Agora, as mudanças, né, Zé, se concentraram mais em alguns ajustes, né, como o caso da gestão, o caso da saúde, né? Que de repente não temos um médico à frente da pasta da saúde, temos um gestor com um grande desafio, sim, de fazer a máquina pública entender que ela só pode gastar aquilo que ela arrecada e fazer um bom uso do recurso público, porque nós empresários pagamos impostos, o recolhimento, né? A inadimplência também não está tão alta, né? Porque afinal de contas os negócios também estão duros. Mas o que nós esperamos, como fazemos em casa, como fazemos nas nossas empresas, que os nossos gestores públicos também possam agir com inteligência. Marcos, dentro da fala do Alexandre, o que se propõe é que esses gestores eles façam no mínimo a lição de casa, né? Tenha dúvidas, Zé, e honestamente e francamente falando, eu acho que em alguns setores as decisões que foram adotadas, elas não foram decisões acertadas, principalmente em virtude da composição política, do cenário político aí que a cidade tem, e evidentemente o prefeito acaba assumindo esse tipo de postura para que possa ter algum tipo de governabilidade. Essa é a minha posição. Como também não sou favorável, Zé, à questão da reeleição. Eu acho que nós vamos ter duas cidades que vão passar por algumas transformações, que são São Vicente e Guarujá. São prefeitos novos que estão vindo aí com uma dinâmica um pouco diferenciada, a gente percebe isso, e a gente vai perceber ao longo do processo também que talvez Santos e Praia Grande não acompanhem o ritmo dessas outras duas cidades que eu mencionei inicialmente. Então eu acho que é um momento de aguardarmos e termos aí a paciência para podermos avaliar se essas mudanças serão mudanças produtivas para a região ou não. O Rogério, que tem um grande conhecimento dos bastidores políticos da cidade, né, Rogério? Como é que você vê essa composição do secretariado? E também um fato que movimentou o meio político, né? Os nomes guardados a 7 chaves e muitas coordenadorias ainda, a composição das próprias secretarias, principalmente as novas, ainda estão, me parece, em construção. Como é que você sente esse cenário? Bom, é verdade, Zé. Principalmente você percebe que esse segundo mandato é um mandato mais político, né? Apesar de daquelas peças chaves, né? As peças, os atores políticos que se destacaram através da competência nesses primeiros 4 anos, foram mantidos, de alguma forma até remanejados para a questão, inclusive, de uma melhor gestão. Posso dar um exemplo aqui, por exemplo, do Fábio Ferraz, que vai assumir a Secretaria de Saúde, uma secretaria importante dentro da estratégia política do prefeito Paulo Alexandre, mas ao mesmo tempo importante que eu digo porque foi o mote da campanha dele, a questão da saúde, os equipamentos de saúde que foram construídos, outros foram reformados. Enfim, eu acho que a gente pode depois até falar um pouco mais de algumas coisas, por exemplo, o caso do Hospital dos Estivadores, mas enfim, foi um momento em que ele resolveu investir maciçamente nesse setor, e agora vai precisar manter todo esse leque de equipamentos sem tanto recurso. Então aí cabe um gestor. A gente percebe, por exemplo, Luiz Guimarães, outra figura importante, com muita capacidade e experiência dentro da máquina, numa posição estratégica também. Outros, Ângelo da Costa foi mantido como secretário. Acredito não, até porque atuo na área, tenho certeza, com apoio
com apoio dos empresários da construção, enfim, outras medidas. Agora, é o que os meus colegas aqui de bancada falaram, vão ser agora 4 anos em que a criatividade vai precisar imperar de forma muito... de forma gritante até. Por quê? Porque você administrar com dinheiro é fácil, você administrar sem dinheiro é que é o problema. Agora, a gente precisa mudar um pouco. Eu tenho um apreço pelos vereadores que foram alçados à condição de secretários, tanto Sadal, Hugo, Cacá, enfim, acho que foram excelentes legisladores, tiveram o seu papel. Agora, é uma incógnita também a função no executivo. Eu acho que a gente vai ter que esperar para depois a gente voltar a comentar a respeito. Mas foi uma aposta assim interessante do prefeito. O Fábio Ferraz, tá nítida a intenção do prefeito em imprimir gestão na saúde, né? Porque a saúde, é uma prioridade para todo e qualquer município, é cara, né? E o município não se mantém com recursos próprios, como em outras áreas, mas principalmente na saúde, correto? Mas também o Hugo Dupré é um cara do esporte, está na gestão do esporte de alto rendimento na cidade, nada a comentar. Não estou aqui de maneira nenhuma duvidando de outras, de quem agora veio como o vereador Carlos Teixeira, que é uma pessoa de bem e vai para a gestão. Ele já foi secretário, inclusive, de ação social. Isso, e foram para pastas importantíssimas do governo do Paulo Alexandre Barbosa. Mas o que eu coloco é o seguinte, que eu ouvi muito nas ruas. Quero saber se vocês também tiveram esse feedback, esse retorno. Muitas pessoas se queixando, puxa vida, eu votei, nessas pessoas para estarem na Câmara me representando e elas não vão cumprir o mandato, elas não vão adiante com a aposta que eu fiz ou a minha confiança depositada mais uma vez nesses candidatos. O que eu penso, existe hoje um pragmatismo na política realmente que tem que ser contrabalanceado? Veja bem, não estou fazendo juízo de valor nenhum, mas eu também estou interpretando a voz de muita gente que se manifestou, que eu li e que comentou comigo. Puxa vida, caramba, como é que fica esse jogo aí? Como é que essa composição de peças fica de uma maneira adequada, né? Respeitando a vontade do eleitor acima de tudo. São 2 fatores aí, Zé, que a gente não pode deixar de refletir. O primeiro deles, o fato do cargo eletivo, né? Quando você vota, tanto para o legislativo quanto para o executivo, você espera, né, que a sua vontade prevaleça e as pessoas pela qual você depositou confiança possam realizar de fato um bom trabalho. A questão dos vereadores, né, de serem alçados ao executivo, não, talvez, no meu entendimento, talvez não seja tão ruim quanto possa parecer, porque estarão servindo a cidade da mesma maneira. Possam colocar a sua inteligência de uma maneira mais focada numa determinada pasta. É diferente, por exemplo, como a gente já aconteceu e vê isso nas eleições majoritárias que ocorrem daqui a 2 anos, quando você tem um prefeito que fica 2 anos no seu mandato, já alça para governador, e o governador que já estava vai para senador, ou tenta a presidência da república, ou seja, você não tem um ciclo fechado no processo. E me parece que essa questão de você pensar alguém do legislativo para executar algo, né, dentro da administração direta, não me parece uma perda tão grande da vontade popular, eu não me sinto particularmente, quando voto em alguém que é alçado ao executivo, não me sinto tão desprestigiado pelo meu voto. Fico muito mais chateado quando você vota em alguém de fato no executivo que pula de galho em galho para outros cargos. Aí sim, isso realmente me deixa chateado, porque não é a vontade, né? É simplesmente uma oportunidade que o cara faz na sua escalada, na sua vida política. É uma leitura interessante. Realmente eu acho que existe esse conforto, né, pseudo conforto por parte do eleitor. Mas por outro lado, a gente pode ponderar também a situação daqueles que não foram eleitos, que acabam na condição de suplente, se tornando os titulares das cadeiras no legislativo. Eu acho que isso sim cria um desconforto, acredito, por parte do eleitor, porque foram candidatos que não se elegeram, né, ficaram na suplência e agora vão ocupar um papel importante no legislativo. Eu sinceramente acho que não é o ideal, né? Eu acho que na democracia
você espera que aqueles que realmente se elegeram para o cargo ali permaneçam e exerçam, né, possam ter essa oportunidade de trabalhar naquela função, quer seja para o legislativo ou para o executivo na cidade. Concordo com o Alexandre, né, não dá aquela má impressão, mas não acho o ideal. Na minha cabeça, eu não gostaria, eu não gosto. Quando eu voto num candidato, eu voto para que ele cumpra aquele papel para qual ele está se propondo. Mas foi aquilo que eu disse no início da minha fala anterior. Esses 4 anos agora serão 4 anos diferentes. O próprio foco do prefeito eu acho que é outro. Você percebe, por exemplo, a questão do Rogério Santos, que é uma peça importantíssima dentro do governo, um homem que tem uma confiança, né? Tem a confiança do prefeito, e a gente percebe essa ligação. Quem acompanha a política sabe da ligação que o prefeito tem com o governador Geraldo Alckmin, que não esconde de ninguém que vai pleitear uma oportunidade para concorrer à presidência da República. Então você percebe que o Rogério hoje já está se colocando numa condição de ajudar na gestão da cidade ao lado do prefeito, uma vez que provavelmente esse deve trabalhar ou articular bastante em função da candidatura do governador à presidência. Então, serão 4 anos, eu acho que com um perfil de gestão, um perfil administrativo bem diferente. Maxwell. Zé, isso foi pauta de muita resenha aí no final do ano. E eu ouvi bastante essas colocações que foram mencionadas aqui. E eu tenho uma posição bastante clara, né? Eu acho que a função do executivo ela é bastante diferente da função do legislativo. Então, quando você está eleito para exercer uma função no legislativo, é porque as pessoas acreditam que você possa estar ali para desenvolver aquele papel. A partir do momento que você vai para o executivo, você tem funções diferentes e que necessariamente você não pode de alguma forma corresponder àquela pretensão da população em relação ao voto que foi dado àquela pessoa. Isso é o sistema, é como o sistema político hoje funciona, em virtude destas composições que são necessárias para dar a governabilidade necessária para o prefeito. Eu falo que a gente não tem, até propriamente no nosso país, um sistema presidencialista, nós temos aí um parlamentarista, até porque o presidente precisa agradar todo o Congresso, e aí isso não é diferente nas outras esferas, seja estadual e também municipal, para que ele tenha a devida governabilidade. E isso é um pouco do que está acontecendo aqui. A gente mencionou bastante nomes aqui, que são nomes efetivamente técnicos, que não foram pessoas que foram eleitas pela população, mas que têm capacidade de exercer aquela função dentro do executivo. E eu acho que, no meu entendimento, os prefeitos e os governadores precisam se ater a este tipo de, entre aspas, profissional que está capacitado para exercer esse tipo de função. Muito bem, é a questão da governabilidade. Como é que se faz o jogo político? Evidentemente, não desmerecendo o expertise, a capacidade. Também o Sadal Nakai também tem a vivência longa no esporte, né? O Kaká também já tem muitos anos de gestão pública. São bons nomes, mas fica essa questão, como é que se faz esse jogo político? Evidentemente, o prefeito também jogou um xadrez político para que ele pudesse ter uma vida um pouco mais confortável, digamos assim, na Câmara dos Vereadores de Santos. Isso faz parte do jogo, mas aí fica aquela pergunta: e o eleitor? Não estou invalidando esse processo, não. Acho que vejo isso com reservas, mas entendo que faz parte do jogo político. Você tem ali as peças, elas estão talhadas para determinada função. À medida que você as traz, pode trazer um bom resultado para a cidade, mas fica essa questão que nós teremos a obrigação de levantar, até como mediadores, que têm opiniões realmente muito divididas neste sentido. Bom, o Bom Dia CDL vai parar para o seu primeiro intervalo, 7h19, voltamos já. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. De volta com o Bom Dia CDL, o programa da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia.
Debate é bom assim, quando continua no intervalo, né? Voltamos com todo apetite aí pós recesso de final de ano. Hoje na bancada os comentaristas Maxwell Rodrigues, Rogério Conde e Alexandre Nunes. Na sonoplastia e na pauta o Rick Santos aqui também conosco. E o próximo tema, o Rogério já até deu uma prévia aqui, é a questão do Hospital dos Estivadores, né? Que abriu, mas não abriu. É, a dúvida da população, porque o hospital foi inaugurado com a presença de autoridades importantes, né? Governador Geraldo Alckmin, por exemplo, que é muito ligado ao prefeito Paulo Alexandre Barbosa, os recursos já liberados na esfera estadual, uma promessa do governo federal também de ajudar no custeio do hospital, mas agora nós temos o seguinte quadro: o hospital está numa perícia, vamos dizer, técnica, né? Para que se libere para a utilização da população, e até esse momento nós não temos aí o funcionamento, apesar da inauguração no dia 22 de dezembro deste ano, meu caro Maxwell Rodrigues. Zé, me faz lembrar a música, né? Que país é esse? Com tanta deficiência que nós temos na área da saúde, ter uma morosidade tão grande para que nós possamos ter um equipamento tão importante disponível para a população. Seja qual for o motivo, seja qual for a carência ou a necessidade que esse equipamento tenha, eu quero crer que a iniciativa pública deva tomar as medidas necessárias para que ele possa estar disponível para a população. Eu sempre venho debatendo e pontuando isso, Zé. Nós temos que fortalecer a relação e a criação de iniciativas entre a relação pública e privada, para que nós possamos ter o foco no custeio. Esse é o grande problema que nós temos hoje em toda a gestão pública. Existe a disponibilidade aí para fazer os investimentos, os prefeitos, os governadores vão atrás de verba para que essas verbas fiquem disponíveis para que os investimentos sejam feitos, mas posterior a estes investimentos, você sempre tem o problema do custeio, você não consegue manter os equipamentos, e aí você acaba, entre aspas, jogando pela janela todo aquele investimento que você fez, porque o equipamento fica parado, acaba gerando manutenção, ele vai se depreciando, e aí quando você vai colocar ele para ser utilizado ou em operação, você volta a ter o mesmo problema, que é a relação do custeio para se manter esse tipo de produto ou equipamento disponível para a população, Zé. Então, foi feita aquela cerimônia de inauguração do complexo hospitalar dos Estivadores, e de acordo com o que foi divulgado inicialmente pela prefeitura, seria implantado gradativamente em 3 fases o funcionamento do hospital. Na primeira etapa, que já está aí aparelhada, apenas alguns serviços vão estar disponíveis, como ativação imediata de 18 leitos de alojamento conjunto, 10 leitos de terapia intensiva e cuidados intermediários neonatais, 3 suítes de pré e pós-parto e uma sala do centro obstétrico. Na segunda fase seriam 85 leitos entre a clínica geral, maternidade, UTIs adulto e neonatal. Na terceira e última fase seriam ativados todos os demais 50 leitos restantes. O que eu questiono eu não tenho aqui dados para dizer assim, não, essa vistoria não existe, até porque o equipamento ficou muito tempo fechado, talvez precise de uma varredura para evitar o que é muito importante nos hospitais, que é a redução do risco de infecções cruzadas. Então você tem que dar um check-up no equipamento como um todo, mas fica uma sensação estranha para quem analisa, que de repente, por que não foi feita essa inauguração no outro momento, já com tudo vistoriado e tudo pronto, que gera uma insegurança, porque o equipamento está aberto, mas não está. Eu acredito mas que a questão é essa mesmo, acredito Zé. Que a prefeitura deveria já pontuar de uma forma mais objetiva quando essa maternidade vai estar disponível para a população. Eu pelo menos entendo assim. Mas qual é a preocupação? Sair na foto ou de fato fazer o equipamento ser uso? Colocá-lo em uso? Porque a gente, quando aprende a fazer projeto, a gente coloca um cronograma de ações. E toda vistoria, pelo menos assim acontece comigo, né? Você certifica que tudo está de fato ali pronto para uso antes de fazer a utilização de fato do equipamento ou do empreendimento. No caso do poder público é o contrário, né? O mais importante é a foto, o mais importante é o discurso. E aí você tem uma situação que fica muito mais, não é mais do que não só a preocupação, mas o desgaste também político, que eu acho que uma boa parte dos nossos gestores tem que começar a perceber. Essa história de descerrar a placa e a coisa não funcionar, isso talvez tinha diversão há 10 anos atrás, hoje não tem mais não.
Hoje a população fica muito mais indignada quando fatos como esse acontecem. E nós estamos em pleno século XXI aí, feliz ano novo para todo mundo, e aí vai o recado para os gestores públicos. De serrar a porca, bater palma e fazer foto sem a operação, cara, desculpa. Isso aí é passar atestado de burrice. Né? Não dá mais para ficar brincando com a população, com nós, contribuintes, de fazer uma coisa para o pôster e não fazer a coisa efetivamente acontecendo. Essa história da varredura, de fazer a certificação, porque isso já não foi feito antes. Porque existe um cronograma, isso tem que ser feito. Você faz a inauguração quando de fato você vai colocar o equipamento para uso. Eu acho que isso é um cuidado que todo gestor público, independente da esfera, estamos falando aqui de um caso do Hospital dos Estivadores em Santos, mas seguramente existem obras e empreendimentos aí de ordem pública, tanto do governo federal, quanto do próprio governo estadual, como dos demais municípios aqui da região, que fazer a fotinho e não colocar em uso realmente já não faz mais parte desse contexto. Bom, Zé, todos aqui na bancada e a população que tem criticado, tem razão. É difícil você defender o fato de um equipamento, ainda mais um equipamento de saúde, ter esse apelo, né, da população, e ele não entrar, você inaugurar, ele não entrar em funcionamento. Mas a gente precisa lembrar também, eu não tenho aqui procuração para defender o prefeito, nem esse governo, mas algumas coisas precisam ser ditas também, que foram o caso das liminares, da questão, esse equipamento foi construído, foi idealizado para ter sua administração terceirizada. E esse processo foi um processo difícil. Foi difícil porque foi questionado, existe o interesse de várias empresas, né, privadas que gostariam de administrar esse hospital, esse equipamento. Foi a questão de se poderia, até houve questionamento judicial dos próprios servidores públicos, enfim, foi um processo que se arrastou até que o Oswaldo Cruz realmente fosse declarado como vencedor desse certame. Então, nisso criou-se, né, perdeu-se um tempo importante para que o cronograma todo fosse seguido. Eu acho que agora realmente no finalzinho do ano passado, né, acho que aproveitaram então para arrastar um pouco para inaugurar agora nesse início de ano. Mas eu concordo com meus colegas aqui de bancada que realmente fica ruim para a imagem do prefeito, fica ruim para a imagem do governador, até porque nós tivemos uma experiência recente desagradável, foi a questão da ponte. Todos devem lembrar, a gente foi inaugurado uma maquete da ponte, tudo isso. Então isso acaba jogando contra o prefeito e o governador. Mas a gente precisa lembrar também que o processo licitatório todo desse equipamento foi bem cansativo, assim, acabou se arrastando demais. E também existe a questão, bem lembrada sempre pelo Maxwell, que é a questão do custeio. E que demorou-se também até que a Assembleia conseguisse aprovar no orçamento os recursos para esse equipamento, e o prefeito também fizesse uma peregrinação por Brasília para que a União também efetivasse realmente a sua parte. Então foi toda uma concha de retalhos aí que precisou ser costurada, mas vamos aguardar para que agora no início desse ano a gente consiga ter esse equipamento tão importante funcionando. Marcos Rodrigues. Zé, eu concordo em relação aos pontos que foram elencados aqui, mas nós precisamos ter um entendimento também de que quando nós temos algum tipo de deficiência, e essa deficiência é uma deficiência latente, seja ela em qualquer segmento, nós precisamos dar a celeridade necessária. E é isso que falta muitas vezes nesse processo de gestão. Nós debatemos aqui no bloco anterior de que nós teremos aí uma série de pessoas assumindo secretarias em virtude da gestão, porque a gestão é importante, porque hoje nós não temos recurso, você precisa administrar sem recurso, porque administrar com recurso é fácil. Ok, o discurso também que está sendo aqui debatido, ele é muito bonito, mas nós precisamos dar a celeridade devida àquilo pelo qual a população necessita. Em certa oportunidade, Zé, eu estava
fazendo novamente uma resenha aí de final de ano com um médico amigo meu, e nós não percebemos também que dentro desse processo todo nós não temos uma política de gestão da saúde preventiva. E o custo que nós temos, voltando novamente no custeio dessas questões corretivas, de atendimento corretivo, que é aquele atendimento emergencial, é evidentemente muito alto. Então o problema da saúde é um problema muito maior do que única e exclusivamente o Hospital dos Estivadores. Então, em virtude disso, nós temos que dar muito mais celeridade a todos esses processos para que nós possamos, de alguma forma, tentar minimizar a situação pela qual hoje a população da Baixada Santista se encontra. E você que está ouvindo o nosso programa, o que você pensa? Concorda, discorda dos nossos comentaristas, das nossas análises como um todo? Participe conosco, WhatsApp 991406444, telefone fixo 33459507. Vou repetir, WhatsApp 991406444, telefone 33459507. E o prefeito de São Paulo, João Dória Júnior, já começou a trabalhar hoje cedo, viu? Volta das 6 da manhã, estava junto com os garis, com a turma da limpeza, ajudando na varrição das ruas de São Paulo. Ele posou de gari ao lado dos seus secretários. O alto escalão todo da prefeitura se reuniu justamente às 6 horas na Praça 14 bis no centro, onde foi lançado o programa Cidade Linda para limpeza e zeladoria da cidade. O João Dória Júnior, eleito no primeiro turno, aliás, uma grande surpresa, e um novo nome na política, por que não, como gestor público, já atuou na Embratur, já foi secretário municipal, e agora vem com, pelo menos, o marketing aí fortalecido, né? Mas nós temos precedentes aqui em Santos, né? Nosso professor Kenny, o vereador professor Kenny, também aí trabalhou de agente da CET, fez várias incursões desse jeito. Como é que vocês analisam essa chegada midiática, não é, do João Dória Júnior? Faz parte do show e conhece muito bem isso, né? O João Dória também está na mídia direto. O show business, é um show business, é um show business. Mas mais do que isso, né? Mas talvez tenha recheado isso de um simbolismo, se de fato, né, vai se fazer uma gestão pública, como se apregoou, né, no processo eleitoral por parte dele, de muita técnica e competência, que de fato isso aconteça, né? Você tenha a limpeza da cidade, que você tenha de fato a limpeza na gestão pública. Mas eu prefiro colocar minhas 4 ferraduras para trás e aguardar, né? Como um bom burrinho, a gente prefere aguardar, vamos aguardar toda a situação, porque, volto a dizer, na foto é lindo, né? Essas situações de mídia, as pessoas, óbvio, jogam com o imaginário das pessoas, jogam com a própria exposição, né? Mas vamos aguardar o desenrolar de todas as ações. E olha, estamos falando da maior cidade do país, que tem problemas seríssimos, que tem escassez de recursos piores do que qualquer outra cidade, porque as demandas também são estratosféricas, né? As demandas da cidade de São Paulo são demandas de países. Muito país na Europa, muito país aí da América Central não tem as demandas que a cidade de São Paulo tem. Estou falando da cidade de São Paulo. Então a gente tem aí que aguardar esse desenrolar de varreduras, né? E não estamos falando aqui de varredura eletrônica, né, Maxwell? Você entende um pouco disso também? Não é fazer as varreduras em gabinetes de ministros, mas dar varredura na limpeza realmente das atitudes por parte dos gestores públicos. E o moço aí às 6 horas da manhã já fazendo as suas atividades. Você lembrou aqui a questão de Santos? Nós tivemos aqui um prefeito, né, Oswaldo Justo, as suas reuniões começavam às 5 da manhã, né? A situação era um pouco diferente. Ele já puxava lá atrás e fazia todo mundo estar, e ele dizia exatamente isso, né? A gestão você já se levanta pensando na cidade para atuar em prol da cidade. Então não é diferente. Agora o moço chegou às 6 varrendo rua. Nós tivemos um prefeito aqui que levantava às 5, fazia reunião de secretariado às 5 da manhã na prefeitura. Por que eu falo do João Dória? Porque o paulistano elegeu um gestor. Alguém que ele entende como identidade de iniciativa privada e não como político tradicional. Então, eu particularmente espero muito do João Dória Júnior, né? Aí já começa o primeiro dia dele, tá aí ganhando espaço na mídia, tá galgando. Eu quero ouvir os nossos comentaristas. O desafio é grande se o João não entrar novamente no processo sistêmico político que nós temos.
né? Evidentemente, se ele tiver a habilidade e a capacidade de fazer uma gestão sem que ele seja refém desse próprio sistema que hoje nós temos, eu acho, e aí eu sou otimista nesse ponto, Alexandre, de que ele vai ter sucesso, porque ele tem capacidade para fazer uma gestão nessa proporção que nós estamos mencionando aqui. A confiabilidade hoje mercadológica no estado de São Paulo, ela é bem diferente da última gestão que foi feita pelo Partido dos Trabalhadores. Nós percebemos aí que todo o empresariado hoje já tem um discurso um pouco diferente e com uma confiabilidade maior do que se tinha anteriormente. Então isso já contribui de alguma forma para que ele venha fazer um processo de público e de gestão pública um pouco melhor. O que é importante neste momento, e aí não é só para o Dória, mas também para os outros prefeitos, é ter a habilidade da comunicação, é saber se comunicar, saber se posicionar para que estas medidas não sejam mal interpretadas, não só pelo mercado, mas também pela população. E se essa comunicação for uma comunicação afinada e o recado chegar naquela ponta que necessita chegar, talvez ele tenha a contribuição do todo para poder fazer uma gestão muito melhor daquela pela qual as pessoas acreditam que ela não venha a ser feita. Rogério? Olha, eu vou ser muito sincero, eu acho que ele vai entrar para a história da cidade de São Paulo. Sou objetivo nesse ponto. Acho que ele vai fazer realmente a diferença. Acho que ele foi a pessoa certa no momento certo. Até pelo poder de articulação que ele tem junto ao empresariado, como também acho que o Calil em Belo Horizonte também vai fazer uma gestão, já vai fazer uma gestão interessante. Então eu acho que você saber se comunicar com a população, você ter essas ferramentas, usar essas ferramentas de comunicação a seu favor. E esse perfil de gestor com um sucesso reconhecido na iniciativa privada, João Dória é um cara de um patrimônio declarado de 180 milhões, quer dizer, tem uma penetração junto às maiores lideranças empresariais do estado e do país. Acho sinceramente e tem uma articulação, né? Teve o aval e a chancela do governador durante todo o processo político. Então eu tenho para mim uma identidade, eu acho que ele se identifica muito com o paulistano, apesar de ele ser da elite e tudo isso, mas eu acho que ele tem uma identificação muito grande com a cidade de São Paulo. Então eu sou um otimista, eu sinceramente acredito que ele vai fazer uma gestão de sucesso e espero que faça, porque nós temos aqui, é muito importante para nós que a cidade de São Paulo vá bem, porque para nós aqui na Baixada reflete de forma contundente. Bom, pois não, Maxiel. Zé, só para pontuar, o Rogério mencionou em relação ao Calil, e aí a gente precisa... Ele já tem um perfil diferente do João Dória, né? É a questão da comunicação, ver como isso é importante, você se comunicar bem, não ser tão impositivo, na verdade, né, Zé? Então, assim, o Calil já sofreu uma grande perda. O candidato a presidente da Câmara na cidade onde o Calil está governando não foi eleito, e já foi uma grande perda em virtude desta questão política, comunicativa, de saber se posicionar e fazer as referências necessárias. Eu acho que nesse caso, Rogério, o Dória ele tem muito mais habilidade para isso. Eu acho que ele vai ser um bom gestor nesse sentido. E se ele, volto a dizer, se ele conseguir fazer com que esta comunicação seja uma comunicação eficiente, ele tem de tudo para fazer uma das melhores gestões públicas do nosso país. Vamos lembrar uma coisa? Ele é um excelente empresário, com patrimônio extraordinário, só que fazer gestão de máquina pública é completamente diferente de você fazer a gestão da sua empresa. Mas isso na iniciativa privada. Alexandre, então, isso eu acabei de posicionar inicialmente. Perfeito. É só pra gente refletir. O desafio é o sistema.
Se ele não fizer parte do sistema, aí é que tá o problema. Aí eu concordo. Aí é que tá o problema, que você como executivo, você como mandatário da cidade, não tem, e aí a gente já discutiu isso aqui, você tem uma situação hoje que beira o parlamentarismo, quando você tem, né, na verdade nós estamos um país presidencialista, mandatário pelo executivo, mas na verdade a nossa Constituição ela é parlamentarista. Sim. Então você tem o poder... E a mentalidade é monárquica. Legislação, e a mentalidade monárquica, oligárquica, do jeito que você quiser, né? Agora, a questão na gestão pública, a comunicação é fundamental para que você possa fazer parte dessa articulação. Indubitável, a capacidade que o João Dória Júnior tem nisso. Ele é um comunicador e trabalha com comunicação, né? As articulações que ele faz nos programas empresariais que ele construiu ao longo dos anos estão pautados nessas relações. O que a gente espera, né, e como gestor também, como empresário, a gente espera que o cara possa imprimir este mesmo ritmo ao poder público. E aí vem a incógnita. Porque existe um sistema público que difere antagonicamente da iniciativa privada. Então esta habilidade que o Dória tem, e ele já tem experiência nisso, convenhamos, já teve atuação tanto na esfera do governo federal como no próprio município de São Paulo, ligado muito mais à área do turismo, aos eventos, né? E a gente se teria muito mais à vontade de falar nesse aspecto. E a gente, tudo aquilo que ele encaminha para essa área, para a cidade de São Paulo, eu tenho convicção que a cidade de São Paulo vai dar um salto qualitativo muito grande em termos da hospitalidade, em termos de fazer a eficiência dos equipamentos públicos ligados ao turismo acontecer. E eu espero sim que ele use esta habilidade para que ele possa de fato fazer uma boa gestão. Eu só completando, eu acho que quando o cara é bom, ele é bom. Eu acho que se ele joga no futebol de salão, futebol de campo e society, eu acho que quando o cara é bom, quando ele tem habilidade, ele é tanto na administração pública como na privada, ele se destaca. Só para lembrar que não se joga sozinho, né, Rogério? 7h42, vamos para a segunda pausa do nosso programa, o Bom Dia CDL, mas antes eu quero falar do apoio cultural da Home Life, assistência domiciliar em saúde, atendendo há 10 anos, não só na região de Santos, da Grande São Paulo, na região de Ribeirão Preto, é uma referência assistência domiciliar, desde as mais simples até o tratamento intensivo, que tem um tratamento humanizado, uma visão holística da medicina, com vários profissionais de muitas áreas atuando no bem-estar do doente e também auxiliando a família. A Home Life está aqui em Santos, à sua disposição, ligue e tenha mais detalhes, mais informações. Somos o Home Care da Home Life. O telefone é o 3221-6706-743. Bom Dia CDL, volta já. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Bem, de volta com o nosso programa, o Bom Dia CDL, programa da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, 7h45 aqui, Serra Torquato na bancada, os comentaristas Alexandre Nunes, Rogério Conde, Maxwell Rodrigues, sonoplastia e coordenação de pauta, o Rick Santos. E agora nós vamos falar do maior porto da América Latina. Agenda portuária. Retomando o projeto, Maxwell, nesse ano também, a promessa de vários representantes do setor portuário. O que você espera em termos de melhorias efetivas do Porto de Santos aqui nesse ano de 2017? Zé, nós falamos muito isso em 2016, inicialmente falando um pouco de 2016, de que a movimentação de carga no Porto de Santos não atingiria os números que nós tínhamos aí nos anos anteriores. Isso principalmente em virtude dos commodities que o Porto de Santos movimenta. Nós tivemos um volume significativo de exportação e a importação ela sofreu uma queda violenta em relação aos números dos anos anteriores. O que tudo isso reflete? Reflete em uma eficiência operacional muito maior para o ano de 2017. Nós precisamos fazer com que o nosso Porto de Santos seja mais eficiente a fim de suportar o escoamento de toda essa carga que passa pelo Porto de Santos. Isso é de suma importância e nós debatemos isso também no ano de 2016. Além disso tudo, o modelo portuário internacional ele vem sofrendo algumas mudanças. O que é cíclico, isso acontece em virtude de inúmeros modais que nós temos aí no segmento portuário. E um dos principais movimentos que vem sendo estabelecidos internacionalmente
internacionalmente é a utilização, como nós também mencionamos em 2016, da cabotagem, ou seja, navios de grande envergadura fazendo atracações em alguns portos e distribuindo essa carga para outros portos menores. Uma das questões bastante importantes na América Latina, se assim a gente pode mencionar, é a questão dos portos da Argentina e Uruguai, que não possuem o calado necessário para atender estes grandes cargueiros que vêm não só da Europa, mas também dos Estados Unidos, e que precisam de um grande hub para fazer todo o transbordo dessa carga e mercadoria. E eu espero e tenho um entendimento e vejo uma movimentação muito grande do empresariado que o Porto de Santos possa vir a se tornar não mais o maior porto da América Latina, mas sim o maior hub da América Latina a partir de 2017. Rapidamente, você falou na modal cabotagem, seria uma mudança muito profunda na maneira como o Porto de Santos vem operando hoje. Até o pessoal que não está tão afeito ao porto, Maxwell, é o seguinte, a cabotagem, hoje você tem um limite de calado aqui do canal, realmente, que é uma barreira física intransponível. Quando você está tentando chegar em 17 metros, você tem hoje o canal do Panamá já recebendo navios de até 30 metros de profundidade. O calado de 30 metros. Isso vai forçar uma mudança e uma integração com esse Mercosul para que a atividade aqui ganhe impulso, com esses navios mais potentes chegando, por exemplo, em Suape, Pernambuco, e fazer uma navegação nacional. Isso seria benéfico para o Porto de Santos? Esse é o conceito? Zé, nas nossas resenhas aí de final de ano, até para que os ouvintes tenham o entendimento em relação a esta questão, é mais ou menos trazendo para uma outra realidade ou para um outro segmento, para poder fazer esta analogia, esta comparação, é como se nós tivéssemos somente em São Paulo o aeroporto de Congonhas. O aeroporto de Congonhas hoje ele não consegue suportar grandes aviões como são os jumbos de hoje em dia, os A330, ele não suporta esse tipo de avião para que faça os pousos e as decolagens. Em virtude disso foi construído o aeroporto de Guarulhos, e esse é o ponto que nós estamos debatendo hoje. Se nós vamos expandir, entre aspas, o aeroporto de Congonhas / Porto de Santos, ou se nós vamos dar a possibilidade para que outro porto venha a ser construído, que nós já temos aí inúmeros portos construídos e espalhados pelo Brasil, e venham a levar este tipo de equipamento ou de aeronave para outra localidade. Esta é a grande questão, é o grande ponto-chave que nós estamos debatendo hoje. E, Maxwell, você como um especialista de porto, tudo, então eu quero aproveitar essa sua fala para fazer a seguinte reflexão. Dentro dessa linha de pensamento que você está fazendo, você não acredita que a cidade perde com a questão de agora nós não termos uma secretaria especial ou que privilegie o porto? Eu digo isso porque dentro dessa análise nós precisaríamos ter a cidade, o porto é federal, a gente sabe disso, mas ele está inserido dentro do município e é importante, é uma grande fonte de receitas do município. Então você não acha que esse debate ficaria com mais, teria mais a questão até de entendimento e de você conseguir fazer um projeto a médio e longo prazo, se nós tivéssemos cabeças pensando porto diretamente dentro da prefeitura? Rogério, a pergunta é oportuna. Primeiro porque eu tenho o entendimento de que o discurso não está alinhado com a prática. Eu acho que nós temos uma carência muito grande em duas secretarias, e aí a gente tem duas pessoas aqui que podem falar bem em relação a isso, que é a Secretaria de Turismo e Portos. Você associar a Secretaria de Portos à Indústria e Comércio, eu não sei se existe uma correlação entre elas, até porque nós não temos indústria em Santos, né? Não conheço isso como um DNA para a nossa cidade, e muitas pessoas acabam mencionando de que o porto é um problema federal, né? Porque a gestão ela é federal. Sim, ela é uma gestão federal, mas os impactos são municipais. Você tem um problema aqui relacionado com a cidade. A vida cotidiana se dá na cidade. Ela se dá na cidade, ela não se dá em Brasília, né? E aí nós temos de ter um interlocutor ou um segmento ou uma secretaria, o que quer que seja, que
tenha a habilidade de estar focado nesse tipo de condição. Até porque o Porto hoje, eu já disse isso em outras oportunidades, representa algo em torno de 60% da arrecadação da cidade. Então nós temos que ter aí todo este carinho e este cuidado com este segmento para que ele possa sofrer as mudanças e as evoluções que são pertinentes para a nossa região. Até nesse sentido, eu conversei com pessoas da administração, até próximos do prefeito Paulo Alexandre, eles entenderam, o conceito. São os polos da economia da cidade. A indústria que se quer desenvolver por meio do parque tecnológico, estimular principalmente o negócio da tecnologia, abrir essa discussão. Não é? Mas nós não temos espaço para a construção de indústrias na nossa região. Exatamente, mas não digo indústria física, não digo de indústria física. Mas qual tipo de indústria? É isso que nós estamos discutindo, sem querer te interromper, muitas vezes eu falo isso. A gente tem um péssimo hábito de inventar roda. Nós não precisamos inventar a roda, né? Quando nós estamos aqui querendo debater um parque tecnológico, por exemplo, nós temos que ter um entendimento claro do que nós queremos desenvolver para a região, tecnologicamente falando. O que é necessário? Então, se é necessário nós termos investimentos tecnológicos na área portuária, nós não temos que ter aqui o desenvolvimento de novas soluções. Nós precisamos atrair empresas internacionais que desenvolvem um segmento como o portuário há muitos anos e que possuem capacidade e expertise para isso, para que elas possam fazer uma relação de benchmarking com a comunidade santista, a fim de transferir conhecimento e tecnologia. Você partir do zero para fazer um atendimento tecnológico de um segmento portuário, eu vou te dizer com sinceridade, Zé, no meu entendimento, é praticamente impossível você conseguir atingir o nível de excelência tecnológica das empresas internacionais. Quanto à questão a Secretaria aqui também carrega a bandeira do comércio como fonte empregadora, não teria nem como a gente questionar, porque esse pleito para que o comércio fosse privilegiado com pelo menos um departamento, agora sim, com uma secretaria compartilhada que vai ter a sua coordenadoria, foi um pleito isso da própria entidade. Nós temos DNA de comércio e serviço. Exatamente. Eu acho que aí foi um alvo. Exatamente. É isso aí, é serviço, é comércio. É comércio e serviço. Aí falando de geração de emprego e renda. Aí foi na veia. Fundamental. Ok. Fundamental. Bom, agora temos tempo para o nosso debate esportivo agora. Faltando 6 minutos para as 8 da manhã, nós vamos ao radar esportivo aqui no programa Bom Dia CDL. Santos encaminha acordo com a Caixa Econômica Federal e espera 25 milhões com uniforme, Rogério Conde. Você acha que o mercado comporta 25 milhões para o uniforme do Santos, patrocínio Master? Eu acho. Não que o Santos não mereça. Não, eu acho que cabe sim, claro. O Santos tem a maior marca dentro do futebol. Eu acho que cabe sim. Eu acho que se fizer um planejamento com você ter a médio e longo prazo, você planejar, eu acho que vai ter uma volta interessante para a Caixa Econômica Federal. Eu acho que o Santos vai ter um bom ano. Mas, Rogério, continua com você. Agora você sai de comentarista, vai para entrevistado. Vai entrevistar o diretor de futebol da Portuguesa Santista. Opa, vamos lá. Como é que tá a Briosa? É até estranho te perguntar isso, né? Porque eu sei, mas eu quero que você fale para as pessoas que acompanham o esporte, gostam da Portuguesa Santista. Série A3 esse ano, tudo resolvido, tudo ajustado? Não, como você bem disse, estamos trabalhando muito, Zé. A questão de adaptação do próprio estádio Eurico Mursa para que a Federação Paulista a gente possa comportar todos os jogos lá, seja um atrativo interessante para as famílias que costumam frequentar o Eurico Mursa, e a equipe competitiva. Montamos uma equipe bastante competitiva, claro, dentro das limitações financeiras inerentes a um clube que está saindo da Série B, voltando para a elite do futebol, mas eu acho que nós vamos trazer grandes alegrias aos torcedores da Portuguesa e a todos os seus simpatizantes. Lembrando que finalzinho de janeiro, dia 29, já é o primeiro jogo contra o Marília aqui em Eurico Mursa. E logo nós vamos estar preparando aí uma apresentação para a imprensa, tudo
do novo design das camisas, Exatamente. né? Esse ano do centenário, lançando uma camisa especial, mostrando todo o elenco, mesclando os jovens, os garotos, os atletas jovens que vieram da temporada passada, com algumas peças que foram incorporadas agora, que tem mais bagagem, são jogadores mais rodados, mas muitas emoções aí para 2017. Bacana, porque, só porque, entendeu? Eu brinquei com o Rogério, porque tenho um privilégio de responder pela comunicação da Portuguesa Santista, né? Então, eu perguntava pro diretor como é que estão as coisas, né? Quer dizer, estou colocando o meu emprego até em risco aqui, mas é uma maneira de a gente, aqui como uma fonte oficial da Portuguesa, falar Não, mas você sobre tá aqui o clube. como âncora do programa, Exato, você não é entendeu? o assessor de comunicação. É verdade. Cabe ao diretor te dar essas informações. Então tá bom. Meu caro Alexandre, e quero também ouvir o Maxwell. Santos avança em negociação com o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano já está vendo com outros olhos questão de ter um contrato de produtividade. O Santos admitiu aumentar esse salário fixo, depois ele teria prêmios por metas, gols marcados, enfim, participações em campo. Zé, inicialmente só para falar de Santos e Portuguesa, Tá. eu acho que nós temos aí um ano de bastante emoção, né? Eu acho que o Santos na Libertadores, a Portuguesa lutando também para subir cada vez mais. Eu acho que para quem é fã do esporte vai ter um ano bastante cheio e com bastante emoção em 2017. Em relação ao Luiz Fabiano, Zé, aí eu vou te dar uma opinião de torcedor. São Paulo, não né? gosto do Luiz Fabiano desde a época do São Paulo. Não acho É um São que Paulino ele... falando isso. E é um São Paulino falando isso, né? Não acho que ele é um exemplo de atleta, não acho que ele é um atleta agregador, mas isso é uma opinião individual minha de um torcedor. Eu acho que nós temos outros nomes aí que possam contribuir muito mais do que esse processo, como é a frase que eu sempre uso, old school, né? Esses atletas que eles têm um nome, mas que acabam não agregando muito ao clube de um modo geral. Essa é a minha visão como torcedor, uma visão individualista nesse sentido. Ô Maxwell, me surpreende, viu? Você como São Paulino não gostar do Luiz Fabiano. Talvez se eu fosse São Paulo, eu gostaria dele, porque eu achei ele pelo menos foi um grande atacante. Né? Zé, ele foi um grande atacante quando ele tinha uma idade não tão avançada como Tá com ele 35 tem hoje, anos. né? Talvez as condições eram outras naquele momento, mas sempre foi um jogador polêmico. Sempre foi um jogador que desagregou. Se você perceber historicamente aí, em muitos jogos decisivos também, o Luiz Fabiano acabou sendo expulso, ele arrumou uma briga A, Verdade. B ou C. Então eu estou olhando o clube como entidade, o que realmente o atleta deixa como legado para a entidade. Nós temos exemplos muito melhores do que esse que a gente está posicionando agora. Essa é a minha opinião individual. Finalmente a bola é sua, Alexandre. Eu só espero que a experiência possa ajudá-lo, né, a compreender esse outro momento na carreira dele. E o advento de vir ao Santos, se isso for concretizado a negociação, ele está diante de uma excelente vitrine. Né? Alexandre, o exemplo que nós tivemos aí recentemente do Adriano assumindo ou se colocando à disposição para jogar no time de Miami, onde até provavelmente ele é um dos investidores lá, e não durou 2 meses, né? 2 meses ele acabou saindo. Então assim, a gente se preocupa com isso, que é mais do mesmo, como você mesmo disse. Não, mas vamos aguardar aí se essa negociação é concretizada e vamos ver como que é o espírito dele, porque afinal de contas, se você está disputando uma Copa Libertadores da América, de estar no Santos Futebol Clube, que é um clube de projeção e expoente internacional, e os olhares voltam também ao Santos em todo um trabalho que vem sendo feito para que o clube também possa ter a sua posição de novo, né, prestigiada no mercado futebolístico internacional. Esperamos que ele venha aí com esse espírito de agregar. Com 35 anos, não dá mais para ser moleque e irresponsável, né? Bom, vamos encerrando por aqui, só lembrando que hoje começa a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a competição mais tradicional de futebol amador do país, 120 times, e os times de São Paulo vão fortes para essa disputa, tanto Santos quanto Corinthians, o Palmeiras, como São Paulo, tem condições de brigar pelo título da competição. Vamos encerrando por aqui o nosso programa, o Bom Dia CDL, realização da CDL Santos Praia Campos, dirigentes lojistas Santos Praia. É o final do nosso programa, vem aí Rafael Mota e o Entre Linhas. Amanhã estaremos de volta de novo por aqui a partir das 7 da manhã ao vivo. Um grande abraço, uma excelente semana e até a próxima.
termina aqui. Bom dia, CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia.